Chegamos hoje à nossa 12ª lição, dando sequência ao texto de 1 Coríntios. Nós estamos no capítulo 13 da carta e nós vamos entender ou continuar pensando neste parêntese que o apóstolo Paulo abre na discussão a respeito dos dons espirituais. E nós paramos para conversar um pouco a respeito do amor, que é o que Paulo faz aqui para tentar despertar na consciência daqueles irmãos que a prática que eles estavam levando ou tendo não condizia com aquele perfil, com aquele caráter, com aquela prática, com aquela adoração exigida ou ensinada pelo Senhor na sua palavra. O título da lição 12ª é Só o Amor que Triunfa. Nós vimos na última lição, na 11ª, que era só o amor quem contava, era só o amor que era importante. E Paulo usou um recurso interessante, a hipérbole, uma figura de linguagem, para mostrar para a gente que acima do dom de línguas, acima do dom de profecias, acima do sentimento de entrega cristão, existia ou existe o amor, que é quem dá a razão para todos os atos, para todas as práticas que nós exercitamos dentro da igreja. Hoje eu queria ler novamente 1 Coríntios capítulo 13 e nós vamos focar nos versículos de 4 a 7 para entender o que o apóstolo Paulo ele quer dizer para a gente, que tipo de amor Paulo se referiu nos versículos de 1 a 3, que amor é esse e com qual objetivo Paulo argumenta nesta linha, agora no capítulo 13, especificamente os versículos de 4 a 7, porque Paulo usa uma personificação do amor, transforma o amor na figura de um espiritual lá de Corinto, para mostrar como o amor é, como o amor age, o que ele não faz e o que ele faz. E nós vamos focar nisso hoje pela manhã, tentando ver o que levou o apóstolo Paulo a falar assim do amor. Então eu queria voltar aqui para o texto, 1 Coríntios capítulo 13, e eu queria ler os versículos de 1 a 13, o capítulo todo, e a gente vai focar nos versículos de 4 a 7. O texto nos lembra, eu vou começar do último versículo do capítulo 12 que diz: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Esse é o texto que nós começamos a pensar semana passada, pensando nos versículos de 1 a 3. Vamos hoje focar os versículos de 4 a 7. E no próximo domingo nós concluiremos o capítulo 13. Mas Paulo aqui, nós precisamos lembrar que desde o capítulo 11, Paulo começa a falar da importância da comunhão, do corpo estar bem sintonizado, bem ajustado. E ele fala dos dons espirituais, do batismo como o Espírito Santo, como o elo entre as partes desse corpo, o que leva esse corpo a agir de forma sincrônica.
E depois ele chega no capítulo 13, e ele introduz esse capítulo 13 com essa expressão. E eu quero mostrar a vocês um caminho maior, um caminho que sobrepõe, um caminho mais excelente. E ele começa a falar a respeito do amor, usando aquelas figuras de linguagem como nós já vimos aqui. Ainda que, se existisse a possibilidade, por exemplo, de um indivíduo falar a língua de todos os homens, e se falasse a língua que os anjos possivelmente falem, sem o amor, nada tem proveito, não tem valor algum. Seria como um bronze que retine, seria sem vida, sem valor diante de Deus. Ainda que ele tivesse o dom de profetizar e conhecesse toda a ciência, fosse onisciente, e tivesse uma fé poderosa que não há registros em nenhum lugar que pudesse transportar montes, o amor é fundamental. O amor é o que conta, é o que Paulo diz nos versículos de 1 a 3. Mas a nossa pergunta hoje é o que está aí na sua tela. A que tipo de amor Paulo está se referindo? E por que Paulo faz essa construção a respeito do amor? E a gente vai perceber no final das contas que esse quadro construído pelo apóstolo Paulo, ele é totalmente semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos passar para os tópicos da nossa lição, nós vamos ver o que o amor é, depois o que o amor não faz e finalmente o que o amor faz e tentar fazer alguma ligação dessas palavras, trazer alguma aplicação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o amor, a resposta aos problemas aos coríntios. Paulo, então, antes de olhar detalhadamente para o texto, nós vamos tentar responder a pergunta por que Paulo, então, aqui começa a falar, menciona o amor e passa a construir a respeito do amor uma personificação, como se o amor fosse uma pessoa nessa passagem. Ele fala do amor como tendo atitudes humanas, e é interessante a gente olhar para cá e tentar entender isso. Por que Paulo faz assim? E a resposta é que o amor responde aos problemas vividos lá na igreja de Corinto. O que dizer do amor? E aí é o que Paulo vai mostrar para a gente em primeiro lugar. As qualidades do amor que estão diretamente relacionadas aqui nesse texto, elas falam diretamente ao problema que os coríntios viviam lá na igreja deles. O ponto é este: enquanto a gente estiver lendo a carta aos coríntios, nós precisamos olhar para o contexto em que essa carta foi escrita, com qual propósito Paulo escreve. Por isso as lições introdutórias nos trouxe esse contexto. E o principal problema aqui era o conceito de espiritualidade concebido na mente de alguns ou de muitos naquela igreja, que levava-os a aquelas atitudes, a atitudes egoístas, atitudes que dividiam, atitudes sectárias no meio da igreja. Então, as qualidades levantadas por Paulo aqui, ela vai falar ou comunicar diretamente aos problemas da igreja enfrentada lá em Corinto, mas não somente isso. O amor que Paulo descreve, ele reflete inversamente a situação decadente vivida lá na igreja dos Coríntios. Por um lado, nós víamos um grupo de irmãos, como nós já discutimos aqui, se exaltando por serem espirituais, por manifestarem dons diversos na hora do culto. Uns caíam, falavam em línguas, outros profetizavam e tinham palavras de sabedoria, e esses que assim se sentiam, os espirituais, se consideravam superiores àqueles que estavam calados na hora do culto, aqueles que não manifestavam o dom de línguas, que era o queridinho lá da igreja, ou o dom de profecias, ao passo que do outro lado, possivelmente, alguns irmãos podiam estar se sentindo, eu queria ter esse dom também, esses dons espetaculares. Podiam estar nutrindo um pouco de inveja em seus corações, e talvez fosse essa situação caótica vivida no ambiente de adoração lá em Corinto. E aqueles que achavam que estavam prestando a Deus um culto espiritual, com aquele sentimento sectário em seu coração, com aquele sentimento de auto-exaltação, se considerando espiritualmente superior aos demais, enquanto que outros estavam com inveja ali nos bancos. Então Paulo mostra o amor respondendo inversamente a este comportamento. Mas nós vamos ver ainda que o amor, Paulo apresenta aqui como a solução, a resolução dos problemas de Corinto, daquelas divisões, dos ciúmes, do egoísmo, de tudo que aqueles crentes estavam vivendo naquela comunidade. Paulo apresenta o amor, e é nesse contexto então que ele faz a descrição do amor como uma pessoa. E nós podemos olhar para esses versículos de 4 a 8 e perceber como eles refletem de fato, de forma inversa, a todo aquele comportamento que estava existindo naquela igreja, a todas aquelas práticas de pessoas, por exemplo, agindo de forma tão egoísta,
se embriagarem no momento da ceia do Senhor, guardarem só para si as suas boas dádivas, suas boas comidas, comerem apressadamente, ao passo em que outros tinham necessidade, até mesmo fome. Então, Paulo aqui vai dizer que o amor é o que ele não faz, o que o amor faz. Ele está mostrando aqui a solução para as divisões. Ele está mostrando a cura para o egoísmo, a cura para o ciúme, enfim, para a carnalidade dos crentes daquela igreja, para a carnalidade dos crentes em Corinto. Então, afinal de contas, o que o amor é o que Paulo começa a mostrar, e eu não quero fazer uma pergunta, eu quero afirmar junto com o apóstolo. O versículo de número 4, ele começa dizendo, o amor é. O amor é. E ele acrescenta aqui para a gente duas características, ele diz duas coisas sobre o amor. Ele diz que o amor é paciente e que o amor é benigno. E para a gente entender, paciente, olhando ao pé da letra da palavra, vem de um verbo grego que significa ter ânimo longo. Longanimidade. A ideia seria que a ideia é em contraste àqueles que tinham o pavio curto, o ânimo curto e que portanto se impacientavam com muita facilidade, se irritavam com muita facilidade. Então Paulo constrói a figura do amor dizendo que o amor é em primeiro lugar de longo ânimo, o amor é paciente e por ser paciente nós vamos ver que o amor ele suporta ofensas, é o que o apóstolo Paulo constrói para a gente. E se você ler Efésios capítulo 4, versículo 32, você vai ver o amor agindo desta forma, por causa de sua paciência. Efésios 4:32 lembra a nós que o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Éfeso, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo Paulo mostra que o amor é perdoador, a ponto de anistiar o seu opressor, a ponto de anistiar aquele que lhe ofende. Ele mostra que o amor suporta as ofensas, o amor perdoa. O amor ainda, ele é dito para a gente com essa palavra que ele é paciente, de que o amor é lento para se vingar do mal. Ele mostra para a gente que o amor é como aquele rei paciente, lá em Mateus capítulo 18, ele perdoa o seu súdito que é devedor. Então o amor ele não é apressado para fazer justiça com suas próprias mãos, pelo contrário, ele é lento para se vingar, ele é lento para se vingar do mal que lhe fazem. E a gente vê ainda que o amor cobre todas as transgressões. Não somente aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, mas nós podemos encontrar essa verdade também lá em Provérbios capítulo 10, versículo 12. E cobrir a multidão de pecados, nós já vimos, e se você quiser procurar a exposição aí no YouTube de Provérbios capítulo 10, você vai perceber que cobrir pecados não é passar a mão por cima, não é compactuar com o pecado de forma alguma. O amor tem um modo correto de tratar o pecado. Jesus ensinou o modo correto de tratar o pecado. Se você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 10, Jesus nos ensina com amor a como tratar o faltoso. E ele diz, se o teu irmão peca contra você, vai até ele, arguí-lo, conversa com o teu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele resiste em pecado, você não publica no jornal, você não coloca em direta nas redes sociais, pelo contrário, você chama um conselheiro da igreja, chama o presbítero, chama o pastor, para tentar convencer o seu irmão do pecado. Mas se mesmo assim o seu irmão permanece de coração endurecido, e a gente então chama os presbíteros, o conselho da igreja, para tratar aquele irmão, porque afinal de contas, quando nos tornamos membros de uma igreja, nós nos colocamos sob seu pastoreio e nós delegamos a autoridade àqueles presbíteros e pastores, para que de fato cuidem do nosso coração, para que eles mantenham um padrão de fé. É assim que o amor age, e o amor nesse contexto age com disposição para fazer isso, para suportar a ofensa, para perdoar pecados, para não se vingar com suas próprias mãos. O amor está disposto a cobrir as transgressões, a suportar o peso ou a consequência daquele ato, a suportar a dor daquele ato. Então o amor, Paulo mostra como sendo paciente. E essa paciência para manter a unidade, essa paciência que os coríntios precisavam para continuar suportando uns aos outros naquele contexto em que eles estavam vivendo ao contrário disso.
cada um querendo mais rapidamente demonstrar a sua espiritualidade, cada um querendo se sobressair aos demais. Não tinham, por exemplo, aqueles fortes de 1 Coríntios capítulo 8, que a carta já mostrou para a gente, eles não tinham paciência com os fracos, e então eles escandalizavam a fé dos fracos, eles comiam diante dos fracos, eles faziam ações diante dos fracos que os levavam ao escândalo, não tinham o mínimo de paciência. Então, o apóstolo Paulo nos diz, em primeiro lugar, que o amor é paciente. O amor sabe esperar. O amor suporta as aflições. O que mais? O amor ele diz para a gente entender que o amor é benigno. E essa palavra benignidade, o sentido dela é: o amor faz atos de bondade para com os outros, para com o seu próximo. O amor, e aí a gente olha para o amor e de fato a gente entende, e algumas pessoas dizem: eu nunca desejei o mal a ninguém. Essa é uma das marcas, de fato, de ter o amor, mas não somente por não desejar, mas por conhecer a justiça de Deus e desejar a justiça de Deus para o seu próximo. O amor deseja bem às demais pessoas. O amor não procura se sobrepor às demais pessoas. O amor, ele é bom, ele não quer pisar em cima das outras pessoas para alcançar os seus interesses, para atingir os seus objetivos. Na verdade, o amor, ele deseja ver o crescimento dos outros. O amor, ele se interessa pelo progresso dos outros irmãos em Cristo. E é com essa atitude que seria proveitosa ali para a igreja dos Coríntios, entender que o amor é benigno e que o meu interesse não é o meu particular, não são os meus sonhos em si, mas é ver como igreja o progresso da comunidade, o bem-estar. Afinal de contas, a figura que Paulo usa é de um corpo. E ele diz que se um membro sofre, todos sofrem juntos. A dor é do corpo, o sentimento é do corpo. Então, como nós ouvimos nessa exposição do Salmo 88 que nos antecedeu, se o irmão está sofrendo, nós precisamos ter compaixão dele, porque afinal de contas, ele é membro do corpo. Nós precisamos ser benignos para com esses irmãos que sofrem. Nesse contexto nós estamos vivendo, pensando na campanha do cobertor que nós anunciamos antes de começar a lição, nós precisamos ser benignos para com o próximo, sentir a necessidade dele. E se entre os coríntios houvesse esse amor paciente e benigno, se entre os coríntios houvesse esse sentimento de bondade em relação ao próximo, será que nós poderíamos ler essas páginas de uma forma diferente e perceber que ali não haveria de fato disputas para que alguém fosse mais espiritual do que o outro, para que fosse mais popular do que o outro no meio da igreja, para que tivesse mais influência no meio da comunidade? Será que as disputas internas estariam registradas naquelas páginas se eles entendessem a benignidade que deveria existir no amor? Será que eles estavam ali se rachando? Eu sou de um, eu sou de outro, como nós percebemos no início da carta? Pelo contrário, se entendêssemos a benignidade do amor, nós hoje viveríamos também de um modo diferente. Então, Paulo constrói para a gente, nessas duas palavras, o que o amor é. O amor é paciente e o amor é benigno. Depois, ainda no versículo 4, o apóstolo começa a mostrar para nós o que o amor não faz. E aí é onde entra essa figura, essa personificação. Nas linhas seguintes, a palavra já imediata, ele começa a dizer para a gente: o amor não. Ele constrói uma série de nãos para dizer a gente o que o amor não faz. O versículo 4 até o versículo 6 ele diz: o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses particulares, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça. O apóstolo Paulo começa a mostrar uma série de coisas práticas para a gente. Ele diz primeiro que o amor, ele não arde em ciúmes, ou seja, o amor não é invejoso do que os outros têm. O amor não é invejoso do que os outros fazem. Não vive a comparar-se com as outras pessoas. O amor não sente forte indignação ou ressentimento quando percebe que alguém tem mais, ou quando alguém é usado no meio da igreja, ou quando alguém de fato tem um conhecimento superior ao nosso, ou quando alguém tem mais do que nós mesmos, ou é superior a alguma coisa que nós temos. O amor não é movido por esse espírito de competição. O apóstolo Paulo começa construindo essa ideia, dizendo: não arde em ciúmes, para dizer isso para a gente.
Porque havia esse ressentimento em alguns irmãos coríntios, possivelmente contra aqueles que se auto-intitulavam espirituais e até blasfemavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham dons considerados como dons excelentes. Ou quem sabe, havia ressentimento também entre alguns irmãos pobres, que durante a festa do amor ágape, eles não participavam daquele banquete, ficavam com inveja da abundância daqueles irmãos ricos. Paulo mostra que o amor não age, ou não arde em ciúmes. O amor seria a solução para aquele espírito de comparação no meio da igreja, para aquele espírito de competição no meio da igreja, para aquele espírito de ressentimento que marcava aquela atitude daqueles irmãos lá na igreja de Corinto. Então Paulo diz, o amor não arde em ciúmes. Depois ele diz, o amor não se ufana, ele não aponta para as suas próprias virtudes, ele não se gaba dos seus feitos, ele não publica nas redes sociais os seus atos de bondade apenas para as pessoas perceberem que ele é bom, que ele é generoso. O amor, ele não conta vantagem para impressionar os outros e ganhar os seus aplausos. É impressionante como existem casos de pessoas que querem fazer o bem, mas esperam a ocasião oportuna para que esse bem seja feito, para que possa ser divulgado. Faz com que pessoas continuem esperando com fome. Não, eu só posso entregar essa comida aqui sábado, quando eu concentrar todo mundo para ver o que eu tenho para fazer. E muita gente tem agido dessa forma. E Paulo diz, o amor ele não se orgulha, o amor ele não se ufana, o amor ele não é cheio de si mesmo. É provável que ele esteja aqui se dirigindo à atitude de orgulho daqueles que se diziam espirituais, que se exaltavam sobre os demais membros da igreja, por causa de seus dons. Eu falo em línguas, e vocês? Eu trago profecias, e vocês? O amor não se ufana, o amor não se orgulha dos seus atos de bondade, o amor não se orgulha da sua paciência. O verdadeiro amor, ele não aponta para as suas próprias virtudes, ele não se gaba dos seus feitos. O amor, Paulo diz mais para a gente, ele não se ensoberbece. O amor ele não é cheio de si. É uma das preocupações que Paulo tem com a igreja dos Coríntios nessa carta, exatamente esta: a soberba, o ser cheio de si. Os ensoberbecidos de Corinto, possivelmente, eram mais uma vez aqueles que se auto-intitulavam de os espirituais. E Paulo, na verdade, deseja que nenhum daqueles irmãos fossem partidários, orgulhosos, cheios de si mesmo. Alguns diziam, eu fui batizado pelo próprio apóstolo Paulo. Outros diziam, mas eu ouvi o evangelho pelo homem mais eloquente, Apolo. Mas eu ouvi por causa de Pedro. E eu disse, eu estou aqui por causa de Cristo. E eu acompanhei os seus milagres. E Paulo então diz àqueles irmãos, o verdadeiro amor não se ensoberbece. O amor, ele não se enche de si mesmo, a favor de si mesmo, em detrimento do outro. Ele já sabe que alguns ali se ensoberbeceram, ao ponto de desprezarem o ensino apostólico, precisando de correção, como ele faz no início da carta de 1 Coríntios. Daí Paulo precisa reafirmar e mostrar para aqueles irmãos que o verdadeiro amor, o amor ele não se ensoberbece. O amor não se enche de si mesmo, de orgulho, por quem ele é e pelo que ele faz. Pelo contrário, e ele continua dizendo para a gente, o amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele age com decência em todas as relações humanas. Paulo pode estar aqui dizendo que pessoas que realmente amam e que são genuinamente espirituais, que são genuinamente cristãs, elas não podem proceder de forma indecorosa. Não fazem nada fora do lugar, quem tem é movido pelo verdadeiro amor. Não fazem nada fora da ocasião. Tratam a todos com a devida reverência, com o devido respeito, com bondade, com condescendência, com honra, com pureza. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo a como pastorear o rebanho da igreja que ele estava sendo colocado como pastor. Ele diz aos mais velhos, trate, converse e aconselhe como se fossem seus pais. As mulheres mais velhas, trate como se fosse a sua mãe. Aos jovens da sua idade, às mulheres e aos homens como a irmãos. E Paulo fala dessa pureza, de não agir de modo inconveniente, mas a tratar a todos com decência nessas relações humanas. É provável, porém, aqui também pontuar que Paulo tem em mente algum comportamento específico inconveniente lá da igreja dos Coríntios.
Por exemplo, o comportamento imoral, porque no capítulo 5 nós vemos o apóstolo Paulo chamar a atenção dessa conduta sexualmente indecorosa, que era algo aparentemente tolerado dentro da igreja dos Coríntios. Paulo chama a atenção bravamente. Havia entre a igreja de Coríntios, nós lemos lá no capítulo 5, um homem que tinha relações sexuais impunemente com a sua madrasta, em flagrante violação das leis sociais, especialmente da lei de Deus, que considerava esse tipo de relação como incestuosa. Talvez Paulo diz assim: quem ama de verdade não se conduz de forma inconveniente ou de forma imoral no meio da igreja, mas trata todas as pessoas com respeito. Alguns membros da igreja de Corinto talvez estivessem vivendo ainda e praticando prostituição, como o capítulo 6 aponta para a gente, e apesar disso ainda a igreja se gabava de ter um culto espiritual, porque as manifestações dos dons espirituais eram patentes aos olhos. Então aquele comportamento sexual e imoral não os desabonavam na mente deles, só porque havia línguas, só porque havia outras manifestações carismáticas. Aí Paulo vem e traz um lembrete: o amor não se conduz inconvenientemente. O amor age com decência em todas as suas relações. Não é só na hora do culto, mas em toda a sua vida, em todas as suas relações. Então, Paulo vem corrigir esse comportamento equivocado, fruto desse entendimento equivocado do que seria a espiritualidade. Então, o amor não é ciumento, o amor não é orgulhoso, o amor não é soberbo, o amor não é inconveniente. E ele diz mais agora para a gente: o amor não procura os seus interesses. O amor denuncia o egoísmo dos espirituais. É o que Paulo está fazendo agora. Ele já havia feito denúncias antes a respeito de comportamentos, por exemplo, como eu já falei aqui, dos fortes. Talvez esses fortes lá do capítulo 8 ou do capítulo 10 fossem os mesmos espirituais que aparecem aqui no capítulo 12. E o que os fortes estavam fazendo? Eles estavam exercendo a sua liberdade de comer o que desse na sua teia, de onde comprar o que quisesse comer, por exemplo, carne sacrificada aos ídolos, na frente dos fracos. Queriam se escandalizar, eles estavam buscando apenas o que lhe interessava. Eu quero comer carne, eu vou comer carne. Paulo também chama a atenção daqueles espirituais que valorizavam o dom de línguas, em detrimento de outros dons existentes no meio da irmandade cristã, aqueles que se orgulhavam do dom de línguas e queria falar o dom de línguas em público e a todo momento e a qualquer hora, porque era uma manifestação exata, era uma prova de que ele tinha o Espírito Santo. Não interessa se você está entendendo, o importante é que eu estou sendo edificado. E aí Paulo está combatendo. Ele não busca o seu próprio interesse. O amor não age pensando só nele mesmo. Os coríntios traziam algum tipo de edificação somente para eles. Eles não pensavam na comunidade. Eles estavam mais interessados na sua própria edificação do que na edificação da igreja. E aí nós vemos que Paulo insiste nessa carta para que eles buscassem com zelo aquele dom que não fosse egoísta, mas aquele dom que trouxesse edificação para a comunidade, aquele dom que trouxesse crescimento para a igreja, porque o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor não quer fazer sobressair o indivíduo, a pessoa. A marca da verdadeira espiritualidade teria sido buscar que as línguas fossem interpretadas, talvez na cabeça daqueles espirituais. Ou ainda, dar prioridade àqueles que entre a comunidade exercem dons, que trouxesse a publicidade para a igreja e dissesse que nós temos mais dom do que na concorrência. Talvez, mas o amor, ele não busca os seus próprios interesses. E aí Paulo mostra que o amor age em favor e em benefício da comunidade. Afinal, os dons são dados para a edificação do corpo, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então o amor, ele não procura os seus próprios interesses. E aí ele diz mais: o amor não se exaspera, ele não fica magoado com o que os outros lhe fazem. Nós já vimos que o amor, ele é paciente. Então, aquele que é verdadeiramente espiritual, ele não se deixa provocar pelas outras pessoas, ao ponto de se deixar tomar de fortes emoções de ira, de rancor. E talvez aqui Paulo estivesse falando daqueles partidos dentro da igreja que se expressavam com provocações uns aos outros. Quem sabe os fracos estavam ali fervendo de cólera, exasperados pela provocação dos fortes. Talvez aqueles que não tivessem dons espirituais extraordinários estivessem ali também provocando e magoados com aqueles que tinham esses dons espirituais. Em tudo, os coríntios estavam evidenciando falta de amor, porque eles estavam exasperados, magoados, e o verdadeiro sintoma do amor não era aquele. Pelo contrário,
O amor tinha aquela paciência que ele já mostrou no início do versículo 4. Então, Paulo estava mostrando o remédio para aqueles irmãos, e ele continua dizendo: o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. E é interessante que esse amor, ele não fica magoado com os outros lhe fazem também. Aparentemente o oposto é o que estava acontecendo também naquele lugar. O amor dificilmente percebe o mal que lhe fazem e não registra ali num livro para dizer: ó, eu vou passar na cara daquele irmão naquele dia que ele não me ajudou naquela tarefa. Então o amor, ele não acumula esse mal para ficar passando na cara do outro. Ele está mostrando, dizer que o amor não leva o mal em conta. O amor dificilmente percebe o mal que lhe fazem para registrar ali num papel, para passar na cara do outro depois, para lançar em rosto dos ofensores. Ele não fica magoado com o que os outros lhe fazem. E por fim, então, ele mostra para a gente que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra, ele não celebra diante do pecado, porque injustiça aqui é o oposto à verdade. Então, a injustiça, Paulo talvez esteja se referindo ao pecado que era praticado ali no meio da comunidade e não estava sendo tratado, disciplinado, tratado como pecado. Então, provavelmente, ele está dizendo aos coríntios que não deveriam se alegrar diante dos pecados não tratados da igreja. Como nós já mencionamos aqui, talvez a imoralidade sexual dentro da igreja, a prostituição, a promiscuidade de muitos, a divisão no meio da igreja, o egoísmo de outros. Isso poderia dar a impressão de que aprovavam o pecado e a injustiça dentro da comunidade. E Paulo vai dizer para a gente: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não celebra o pecado. O amor não deixa o pecado correr solto. E a atitude correta diante da injustiça e do pecado deveria ser tristeza. Como nós aprendemos lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram. E aí seria chorar a condição, chorar por causa do pecado. Tiago também, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, ele corrige de forma severa aqueles crentes que estavam ali aprovando, chorando, lamentando, mas não por causa do seu pecado. E Tiago então diz: humilhai-vos diante da presença de Deus. Não se alegre, aqueles que estão rindo por causa do pecado, eles vão passar a chorar. Nós estamos aqui na carta diante da contradição que marcava o culto em Corinto. Eles não deviam se alegrar com todas aquelas manifestações de injustiça que acontecia na vida cotidiana da igreja, mas deveria levar eles a um culto de profunda tristeza, de choro, de lágrimas, por causa da sua condição, por causa do pecado que era iminente, visível no meio da igreja. Eles tinham aparentemente uma vida de um culto alegre, de um culto leve. O culto dos coríntios parecia eufórico, com ênfase no louvor, na celebração. Tinha muita gente ali reunido, se divertindo, satisfeito, porque tinham os seus dons. Mas havia naquela igreja ali um motivo para não celebrar. Era uma igreja dividida, era uma igreja sem a disciplina, era uma igreja onde os fortes escandalizavam os fracos. Era uma igreja onde o pecado era permitido, onde se negava a ressurreição, como nós vamos ver no capítulo 15, lendo a carta. Se havia uma igreja no período apostólico que deveria estar chorando, era a igreja dos coríntios, por causa da situação que eles viviam. Ela devia estar vestida de pano de saco, coberta de cinza, chamando a Deus que tivesse misericórdia da vida deles, dos seus pecados. E isso revela o verdadeiro estado espiritual que viviam os coríntios. Nós vamos ver a espiritualidade daqueles irmãos estava aquém do padrão bíblico, não era espiritualidade. Infelizmente, essa falsa espiritualidade dos coríntios se mostra muito claramente nos cultos modernos também dos nossos dias. Uma ênfase em celebração, em número de pessoas, em louvor envolvente, em um culto divertido, para entretenimento das pessoas. E muitas daquelas pessoas não ouvem a respeito de arrependimento, não ouvem a respeito de pecado, não são confrontadas em seu mau comportamento, não são chamadas a atenção para uma vida de santidade, para uma atitude de quebrantamento, de humilhação diante de Deus por causa de seus pecados. Aliás, pecado é um assunto esquecido em muitos púlpitos no nosso país. E aí nós podemos ver aquele mesmo padrão da igreja de Corinto, muitas vezes se repetindo nos nossos dias.
Porque o amor não age dessa forma como o texto mostra para a gente. O amor não é ciumento, não é orgulhoso, eu vou repetir todas aqui. Ele não é soberbo, ele não é inconveniente em seus relacionamentos, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera e nem se ressente do mal e nem se alegra com o pecado. Onde o pecado está presente e não é confessado e é público e não tratado, não há razão para a alegria, para o júbilo, para a celebração, mas sim para o choro, para a tristeza, para o quebrantamento. Então, o que o amor não faz, Paulo constrói diante dos coríntios. E talvez ouvir a leitura daquela carta, para aqueles que sinceramente estavam buscando agradar a Deus, foi um momento de tristeza e de quebrantamento ao perceber que não se adequava com esse padrão, que estava agindo ao contrário do que o amor ensinava. Paulo diz o que o amor é, o que o amor não faz, e agora ele vai dizer para a gente, o que o amor faz então? Onde é que eu vou encontrar que atitudes são celebradas pelo amor? E aqui vem as 5 afirmações acerca do amor que Paulo faz nas últimas linhas dos versículos 6 e 7. Paulo começa logo com um contraste. Assim que ele terminou de dizer, no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, entra em cena uma conjunção adversativa, o mais, para mostrar a oposição. O amor não se alegra com a injustiça, o amor não celebra o pecado, pelo contrário, o amor se alegra com a verdade. O amor se regozija com a verdade, verdade aqui significa santidade, pureza, justiça, tudo aquilo que ele estava acusando no versículo anterior que o amor não faz, ele agora afirma positivamente. A ideia é aprovar também, está presente aqui nessa frase. O amor aprova alegremente a verdade, o amor aprova alegremente a santidade, o amor aprova a pureza, o amor aprova a justiça. Ele já havia dito isso para a comunidade se alegrar com os irmãos quando eles forem honrados. Agora ele diz que a comunidade deveria simpatizar com a verdade, não com a injustiça. Em contraste com a injustiça que ele já mencionou na primeira parte do versículo. O amor celebra a pureza, o amor celebra o que é justo, o amor celebra a santidade, a verdade prática. O que o amor faz ainda? O apóstolo Paulo diz no versículo 7, nessa série de tudo que é introduzida aí: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo. O versículo 7 mostra para a gente, ele emprega essa palavra 4 vezes, como um artifício retórico, para dizer, estou chegando ao clímax do que o amor é e do que deve ser visto nesse amor. E ele diz, o amor tudo sofre. Ele já falou a respeito dessa ideia aqui, a palavra sofre aqui em grego, ela é usada na literatura grega, no sentido de cobrir bem alguma coisa, de proteger alguma coisa, algo com uma cobertura boa. Também com a ideia de ocultar alguma coisa, mantê-la secreta. Ela é usada no Novo Testamento, e a palavra sofre nesse sentido, por Paulo, e sempre com o sentido de suportar, de resistir, de sofrer o dano. Ele tem em mente talvez que o amor cobre multidão de pecados, como Pedro diz em sua carta, isto é, o amor perdoa e, portanto, sofre o dano, suporta o mal que lhe fazem. Ele já havia usado essa palavra também nessa própria carta, quando ele diz lá no capítulo 9, suportamos tudo para não cairmos em qualquer obstáculo, ou o evangelho cair diante dos homens. Então, Paulo mostra essa ideia de suportar, essa ideia do sofrer por causa do evangelho. C.S. Lewis, escrevendo a respeito do amor, ele mostra isso para a gente. De que o amor, o verdadeiro perdão, o amor ele é demonstrado quando nós sofremos o dano em nome da paz, nós perdoamos, nós não queremos uma justificativa, porque quando há justificativa não precisa perdoar, porque está justificado. Então o amor verdadeiro, ele sofre o dano, ele perdoa, e aí esses dois conceitos eles se complementam. O amor cobre a multidão de pecados. Mais uma vez eu reitero, não é a ideia de tolerar o pecado e ser cúmplice do pecado, mas tratar o pecado como pecado, dispensando a ele perdão. Então o amor, ele se alegra com a verdade, o amor tudo sofre. O que mais é dito no versículo 7? O amor tudo crê. E é interessante que a expressão crê, usado no Novo Testamento, geralmente é direcionado ao Evangelho, mas aqui Paulo ele está usando essa palavra aqui, o verbo crer, com o objetivo não do Evangelho, mas aqui é com o objetivo do tudo, e possivelmente ele está dizendo que o amor acredita nos outros,
O amor, ele não está na defesa de si mesmo, o amor não está questionando o próximo, mas o amor acredita nos outros, nas palavras que os outros falam de si mesmo. E isso combina com o que Paulo vai dizer em seguida, que o amor tudo espera. O amor espera o melhor das outras pessoas. O amor, ele não vive duvidando do outro. O amor não vive questionando o outro. Se o outro diz, ele acredita. Porque a palavra do homem deve ser sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do diabo. Então, o amor, ele não questiona, o amor acredita. O amor acredita no outro. O amor espera as melhores ações do outro. E aí o apóstolo Paulo diz então que o amor tudo suporta, para chegar ao fim das afirmações. E como nós já vimos, ele tudo sofre, é diferente do tudo suporta. Enquanto o tudo sofre é em relação a cobrir a multidão de pecados, as ofensas que lhe vêm, o amor tudo suporta no que diz respeito às aflições e perseguições. A palavra deve ser entendida como se referindo a essas ações externas, enquanto que ao sofre, mencionado anteriormente, se refere a suportar maus tratos, ofensas vindas de outras pessoas. Então, o amor, ele é paciente nas circunstâncias. O amor suporta as aflições. O amor suporta as perseguições. Afinal de contas, ele é paciente. Então, diante daquele cenário de confusão instaurado na igreja dos Coríntios, de divisão no meio da igreja, irmãos se engalfinhando, não sei se você conhece essa expressão, mas estavam naquela guerra constante, se medindo a força, medindo a popularidade, medindo os dons. Paulo vem com essa personificação do amor. O que Paulo queria ensinar à igreja dos Coríntios? Quais são as implicações dessas verdades para o dia de hoje? E é interessante que fica aqui, pela descrição de Paulo, fica evidente para a gente de que o amor está acima de todas as coisas. E como uma personificação, ele é verdadeiramente espiritual, contrastando com aquele conceito de espiritualidade que os coríntios vinham alimentando em seus corações e em suas práticas. E aí o amor, ele é a principal característica de crentes maduros e cheios do Espírito Santo. Você é um crente espiritual, você é um crente cheio de amor. É o que Paulo está querendo dizer aos coríntios. Era isso que faltava àqueles irmãos, na verdade. E é isso que falta, na verdade, em muitos cristãos, em muitos de nós, hoje em dia. Falta o amor. É o amor que pode resolver os nossos problemas, as divisões no meio da igreja. É dele que nós precisamos. Esse é o avivamento que nós queremos. É o amor. E quando nós fazemos todas essas descrições a respeito do amor, de que o amor é paciente, é benigno, de que ele não é ciumento, de que ele não é orgulhoso. Se você olhar tudo isso e eu estivesse aqui com o nome de Jesus diante de nós, por exemplo, a gente dizer, está falando tudo de Jesus. Eu olho para o Evangelho, para o modo como Jesus viveu. Nós vemos a personificação do verdadeiro amor. Tudo sofreu, acreditou nas pessoas, tudo esperou daquelas pessoas, tudo suportou por causa daquelas pessoas, nunca agiu com injustiça, nunca celebrou o pecado, pelo contrário, se alegrava na verdade. Não era alguém que respondia na mesma moeda, não era alguém que se vingava, não era alguém ressentida em seu coração, não se conduzia de forma inconveniente, não era soberbo. Jesus Cristo é o verdadeiro amor. E aí, para a gente tirar proveito dessa passagem, fazemos a pergunta: o que Paulo exatamente deseja enfatizar no amor, que é radicalmente distinto da atitude daqueles irmãos lá em Corinto, quanto à busca dos dons espirituais? O que estava faltando em Corinto, principalmente, que Paulo está chamando a atenção? E eu queria, quando você olhasse para esse texto, claro que eu tenho que lembrar dele do contexto para entendê-lo e tirar proveito, mas eu queria que você pudesse olhar para essa pergunta também assim: o que exatamente Paulo deseja enfatizar no amor, que é radicalmente distinto da minha atitude no meio do povo de Deus, na hora do culto, no exercício dos meus dons? E aí a gente podia responder dizendo assim: o altruísmo do amor, em contraste ao egoísmo com que os coríntios buscavam esses dons espirituais. Paulo queria mostrar essa entrega que o amor levava as pessoas a se colocar no lugar do outro, a desejar o crescimento do outro. Então, Paulo quer ensinar que aqueles espirituais deveriam buscar o bem-estar da comunidade, o crescimento da comunidade. A presença de um amor tal como esse que Paulo descreve aqui é a prova irrefutável da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Enquanto os dons espirituais, eles podem ser falsificados, até mesmo pelos pagãos, a presença desse amor é que seria essa evidência clara
de espiritualidade? O que nas suas atitudes contrasta com esse amor descrito aqui pelo apóstolo Paulo? Eu queria que nós pudéssemos guardar todo esse objetivo, toda essa implicação. O amor é a principal característica de crentes maduros. E o amor não é esse sentimento romântico e que tolera pecado que as pessoas falam nos nossos dias. O amor não é essa aceitação, essa celebração da injustiça como as pessoas pregam nos nossos dias. O amor não é simplesmente abraçar e estar no mesmo lugar com muitas pessoas ou ser seguidor numa rede social. Não é isso que é amor, não é curtir a postagem, não é comentar um comentário positivo na postagem do amigo. Não, Paulo mostra esse amor como uma atitude paciente e benigna, uma atitude que busca o bem do próximo, uma atitude altruísta em louvor ao Senhor. Vamos concluir a nossa lição pensando mais alguns tópicos para as nossas vidas. E eu trago aqui aquelas perguntas para ajudar a gente a pensar diante desses versículos lidos aqui nessa manhã. Primeira pergunta: de que maneira você pode ser cheio de amor de Deus todos os dias? De que maneira eu posso ser cheio do amor de Deus todos os dias? O que eu preciso fazer para ser cheio do amor de Deus todos os dias? Pare para pensar um pouco a respeito disso. E entender amor no sentido bíblico de amor. Mais uma vez eu reitero, não no sentido romântico ou pós-moderno, mas no senso de justiça e altruísmo. De que maneira você pode ser cheio do amor todos os dias? A segunda pergunta: em que situações você não age com amor nesses últimos dias? Em que situações eu não tenho agido com amor nesses últimos dias? E olha, nós estamos vivendo dias propícios para a prática do amor, para a prática do altruísmo, para perceber de fato a carência, a necessidade do próximo, agir com solidariedade, tentar ajudar o próximo ou fazer com que todos cheguemos juntos a esse mesmo objetivo. Em que situações você não tem agido com amor? Você consegue agora, diante desses versículos, fazer essa autoanálise, já que o amor é paciente, benigno, já que o amor ele não é ciumento, ele não se ensoberbece, ele não se orgulha dos seus atos de bondade, já que o amor em todas as suas relações age de forma, não de forma inconveniente, já que o amor não procura os seus interesses, ele não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com o pecado e a injustiça, já que o amor ele se alegra com a verdade, e que suporta, e que espera e crê, você tem agido, ou em que circunstâncias não tem agido com esse amor personificado, ou seguindo o exemplo e o modelo do Senhor Jesus Cristo? Por fim, que atitudes suas você pode identificar claramente como sendo resultado da falta de amor em sua vida? Que atitudes minhas eu posso, diante dessa verdade aqui revelada em 1 Coríntios, identificar como resultado de falta de amor? Será que aquele comportamento áspero? Será que aquele desejo de ser como o outro? Será que aquela inveja de não querer que o outro seja aquilo, aquela disputa com o cônjuge dentro de casa para ser quem é o melhor com os filhos, ou o mais crente, aquela disputa entre irmãos para saber quem é o mais queridinho, ou o mais crente, ou o mais popular, aquela disputa nas redes sociais para mostrar quem conhece mais teologia e que para demonstrar esse conhecimento você não está nem aí para a edificação ou para o testemunho do Evangelho. Que atitudes você pode identificar claramente como resultado de falta de amor, como um desejo de se sobressair nas situações, como um desejo de mostrar que você sabe, que você tem, que você pode? Que Deus tenha misericórdia de nós e que esse parêntese que Paulo abre aqui em 1 Coríntios capítulo 13, nessa discussão sobre dons espirituais, ele possa ser relevante nesse contexto que nós temos vivido como igreja, para nós caminharmos e progredirmos nesse distanciamento social, que o nosso coração esteja disposto a ser tratado de todo esse comportamento, de todas essas atitudes que não glorificam a Deus e não se encaixam nessa personificação e descrição do amor. Que Deus nos ajude. Eu queria convidá-lo à oração nesse instante, pedindo o auxílio de Deus para as nossas vidas, no que diz respeito ao amor, presente ou não,
em nossas ações. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado porque podemos, Deus, neste dia, reservar tempo para, reunidos com a nossa família, Senhor, bendizer o Teu nome, Te adorar como o Deus do universo e Senhor das nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de, mesmo no distanciamento social, podermos ouvir a exposição da Tua Palavra, termos o estudo da Tua Palavra agora, e diante dessa verdade, agora discutida na 12ª lição da nossa escola dominical, podermos avaliar o nosso coração, a atitude que rege as nossas ações, aquilo, Senhor, que nos motiva a falar, a estudar, a ler, a construir, a trabalhar. Pai, que o amor, Senhor, o amor bíblico, o amor personificado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aqui, ó Deus, descrito pelo apóstolo Paulo, seja implementado diariamente nas nossas vidas. Que haja um desejo em nós de progredirmos, Senhor, para alcançar aquilo para o que nós fomos conquistados, Senhor. A salvação eterna, o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que dia a dia possamos ser cheios deste amor, desta atitude no nosso coração. Pedimos dia a dia para que as nossas ações, as nossas obras expressem esse verdadeiro amor, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, para que a Tua luz resplandeça na vida do Teu povo. Abençoa a igreja, Senhor, com o entendimento da Tua palavra, mas não somente isso, com a prática do que temos aprendido na Tua palavra. Muito obrigado por essa lição, obrigado por entendermos que o amor é quem permanece, é o amor quem triunfa nas nossas ações. Em nome de Jesus.